Capítulo 2 Transformação. Nenhum astrólogo e também nenhum psicanalista pode interpretar uma vida e um destino a um nível superior àquele em que ele próprio funciona. Dane Rudhyar. Tem havido períodos na história em que estudantes de astrologia, de outras ciências ocultas e de diversas vias espirituais foram perseguidos, exilados, torturados ou, de qualquer modo, molestados. Nesses períodos, tornou-se para esses estudantes necessário criar uma linguagem secreta, um código ou conjunto de símbolos através do qual pudessem comunicar entre si sem que estranhos pudessem saber o que diziam. Durante essas épocas históricas, a linguagem oculta ou escondida servia para garantir a segurança dos indivíduos iniciados em tais ciências. Na América dos fins do século XX, contudo, as condições, pelo menos por agora e em muitas zonas, alteraram-se profundamente. Existe ainda uma ocasional má vontade contra o indivíduo que pratica astrologia, cura espiritual e ciências afins. Mas, regra geral, a liberdade para explorar vários métodos de aperfeiçoamento pessoal que os cidadãos, numa democracia, se presume, gozem, tornam-se cada vez mais uma realidade. Com efeito, um significativo número de pessoas tem mostrado um crescente interesse por todas as formas de temas ocultos, espirituais e psíquicos, como se prova pela venda de livros, frequência de cursos e conferências e relevo que os meios de comunicação social lhes dão. Talvez que um dia a vaga do interesse popular passe e, mais uma vez, fiquemos reduzidos ao pequeno número de fiéis, convictos e estudantes dedicados que em todas as épocas existiu. Mas nos enganemos, pois, com os números, confundindo assim quantidade e qualidade de interesse. Independentemente daquilo que o futuro reserva à astrologia, creio que duas coisas são indubitáveis. Primeiro, muitos estudantes sérios de astrologia anseiam por uma linguagem astrológica moderna, nova, e estimulam aqueles que a desenvolvem. Segundo, muitas pessoas que têm curiosidade pela astrologia estão rapidamente a aderir a esta ciência, pois, após lerem alguns livros tradicionais ou de frequentarem alguns cursos sobre o tema, muitas delas manteriam provavelmente esse interesse se a astrologia fosse apresentada de uma maneira moderna e construtiva, que a tornasse mais acessível ao pensamento positivo e à gente prática. Como a astrologia é hoje, muitas vezes, apresentada de um modo arcaico, sobretudo baseado na crença e não o bastante no conhecimento e na compreensão reais. Um estudante deve aderir com grande força à astrologia e sentir um poderoso fascínio que lhe permita manter a longo prazo o interesse pela ciência.
Hoje já não é necessário prender a astrologia ao esotérico ou ao misterioso, embora possamos continuar a lidar com os aspectos esotéricos da astrologia de uma maneira direta e experimental, como tento fazer nesse livro. O tema em si possui capacidade suficiente para incutir nas pessoas uma apreciável dose de assombro perante os mistérios do universo. Não há, pois, necessidade de contribuir para esse misterioso. Aliás, creio que muitas vezes o esforço para conservar o caráter misterioso da astrologia não passa de um jogo do ego, como se a pessoa dissesse: como sou inteligente e perspicaz, desde que consigo perceber todos esses mistérios cósmicos. Noutros casos, é por demais evidente que o astrólogo ou o candidato a astrólogo apresente as coisas como misteriosas ou nebulosas, simplesmente porque não as entende. Quanto mais uma pessoa compreende verdadeiramente a realidade através da experiência imediata, e não só através de mera dedução teórica, mais simplesmente e prática se torna a expressão dessa compreensão. Como Einstein dizia, se uma pessoa realmente compreende uma coisa, deve ser capaz de a aplicar e explicar até uma criancinha. E como afirmo na introdução, o que mais faz, não só no campo da astrologia, como em todos os outros, são princípios simplificadores, sintetizadores. Por outras palavras, por que persistir em jogos egocêntricos de hipóteses em astrologia, quando podemos trabalhar direta e imediatamente com os princípios arquetípicos e estruturais da própria vida? Por que ideias simplificadoras, sintetizadoras da astrologia podemos começar? Antes do mais, devemos convir em que tudo que diz respeito à astrologia, quando aplicada à vida dos indivíduos, se prende com transformação. Ou seja, é um meio de perceber claramente, de obter uma perspectiva das constantes alterações dos ciclos e dos períodos de desenvolvimento e de refluxo que caracterizam toda a natureza. Devemos também convir em que a astrologia nos oferece uma linguagem empírica, isto é, a mais útil se for usada para descrever uma experiência íntima individual da vida e das suas incessantes modificações. A astrologia não simboliza necessariamente a situação ou os acontecimentos externos da vida de uma pessoa, embora isso possa ocorrer em muitos casos. Na maior parte deles, porém, simboliza a experiência profunda e o modo como essa experiência se encaixa no modelo total da vida. Suponhamos, por exemplo, que alguém se apaixona quando Saturno transita em quadratura com o Sol no horóscopo de nascimento. Poucos astrólogos seriam capazes de deduzir corretamente, apenas dessa configuração, que a pessoa tinha de fato iniciado uma nova relação amorosa. Mas qualquer astrólogo familiarizado com o mais profundo sentido dos trânsitos de Saturno poderia descrever, em certa medida, o significado dessa experiência, de que modo a pessoa se sentiria no seu decurso e a duração aproximada da fase mais intensa da relação. Este exemplo mostra a necessidade de diálogo no trabalho astrológico com os clientes e a razão pela qual uma consulta sob forma de diálogo consultivo é muito mais especificamente correta e útil
do que uma leitura monologada. Escrevi no parágrafo anterior que tudo que diz respeito à astrologia, quando aplicada à vida dos indivíduos, se prende com transformação. Talvez valha a pena esclarecer melhor essa afirmação de uma forma esquemática. A astrologia, baseada na observação da configuração planetária, trata estes tipos de transformação pessoal. 2 pontos. Sol, transformação da identidade e do modo de exprimir a energia criativa. Lua, transformação dos sentimentos de cada um acerca de si próprio e da harmonia de cada um consigo próprio. Mercúrio, transformação do modo de pensar e da percepção e da maneira pela qual uma pessoa exprime a sua própria inteligência. Vênus, transformação dos valores emocionais de cada um e do modo de exprimir e compreender as necessidades próprias da intimidade. Marte, transformação da capacidade para uma pessoa afirmar a sua vontade e conhecer o que realmente quer. Júpiter, transformação das crenças, aspirações e planos do indivíduo a longo prazo. Tudo o que prometa qualquer tipo de melhoria. Saturno, transformação das ambições, prioridades e estrutura de trabalho pessoal. Urano, transformação do sentido de liberdade, dos objetivos individuais e do sentido de singularidade pessoal. Netuno, transformação dos ideais espirituais e ou sociais. Plutão, transformação do uso dos poderes e recursos interiores, particularmente o cérebro e a força da vontade. Referir-nos-emos repetidamente a esses vários tipos de transformação pessoal no outro capítulo desse livro. E essas referências mais pormenorizadas esclarecerão o âmbito e o significado das alterações acima indicadas. Mas, digamos desde já, com vista à experiência dessas transformações, de uma maneira saudável e relativamente harmoniosas, que uma pessoa deve assumir uma identidade ou uma atitude, uma relação correta com as várias energias e poderes que os planetas representam. Deve existir um alinhamento consciente dentro de nós próprios, entre todos os aspectos do nosso ser, a fim de que este se abra totalmente às intermináveis transformações que a vida exigirá de nós. E este alinhamento, esta abertura, tem uma influência direta na nossa saúde física, mental e espiritual, como o psiquiatra Robert M. Stein, da escola de Jung, escreveu, A investigação psicossomática tem-se quase exclusivamente limitado a investigar a relação espírito-corpo em termos de causa e efeito. Por oposição ao modelo causal, usado na moderna medicina científica, o antigo modelo acausal da medicina teúrgica afirma que a doença é uma consequência da ação divina. Na base da medicina teúrgica está a asserção de que a divindade que inflige o golpe é, ao mesmo tempo, a doença e a cura. O objetivo, portanto, não é combater a doença, como na medicina alopática, mas estabelecer uma conexão, isto é, uma relação correta com o poder divino.
Para usar a terminologia antiga, os planetas são os deuses que devemos adorar. Portanto, é necessário prestar a devida atenção a essas formas dentro e fora de nós, a fim de vivermos num estado de saúde e de plenitude. Se, como se afirma na anterior citação, a divindade que inflige o golpe é ao mesmo tempo a doença e a cura, podemos ver que qualquer problema da vida, indicado no horóscopo individual, é uma pista que nos permite perceber a necessidade de uma melhor relação com esse poder ou princípio universal. Por outras palavras, é nessa área da vida que se impõe uma transformação, seja de que tipo for. É inútil pretender que tal problema não passe de um contratempo que, sem dificuldade, poderá ser reprimido ou ignorado. Atitude, aliás, demasiado aparente nos conselhos astrológicos correntes. Não se preocupe muito com isso. Logo que esse planeta passe ao próximo signo, tudo voltará a compor-se. O que aqueles que dão esse tipo de conselho não compreendem é que pode não haver propriamente um problema no presente, se o indivíduo tiver obtido a perspectiva e a integração correta através da aprendizagem do passado e da assimilação da experiência do passado. Todos os conflitos ou necessidades de tomadas de decisão que sejam agitados no presente reaparecerão no futuro, embora talvez de forma ligeiramente diversa, se não forem tratados agora como devem ser. Em muitas culturas antigas, os problemas eram considerados como divindades celestes reais, ou pelo menos como representação de forças ou manifestações espirituais. Em certos ramos do hinduísmo, os planetas eram considerados como deuses, que o Deus Supremo destacava para governar as várias regiões da criação e conceber o karma de cada um. Ora, se podemos considerar uma divindade como a encarnação de uma força divina ou de uma lei universal, é fácil dar o passo seguinte e ver os planetas como os antigos os viam, isto é, como símbolos ou reflexos das várias leis, princípios e forças universais que, de fato, podiam, a julgar pela influência que exercem nas nossas vidas, ser considerados divinos. Um estudo aprofundado dos vários escritos antigos do Oriente pode também fornecer-nos um quadro mais elaborado e pormenorizado, não só da estrutura do universo, mas também do verdadeiro significado e modo de operar dos fatores astrológicos. Por exemplo, os ensinamentos do Vedanta, uma tradição popular na Índia, dizem que os simples princípios de um plano governam as complexidades da existência nos planos inferiores. Aquilo que é um no plano mais alto torna-se muitos nos planos mais baixos. Por isso, os estudantes de astrologia, quer o compreendamos ou não, estamos realmente a estudar os mais altos princípios que governam toda a vida nos planos inferiores. Esperemos pela compreensão dos mais altos princípios que operam nas nossas vidas, poder mais fácil e harmoniosamente adequarmos-nos ao objetivo cósmico que está por detrás de nossa experiência imediata.